Olá, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio do GaiaCast, o meu podcast. Eu sou a doutora Carla Iaconelli, médica especialista em reprodução humana, e hoje eu vou receber aqui uma dupla de cientistas. São mulheres incríveis que estão revolucionando como os médicos especialistas em reprodução humana encaram a ciência e como eles se relacionam com esse universo. Elas são demais. É a Daniela Braga e a Maite Del Collado. Eu falo porque ela é importada, gente. Então tem que falar o nome certinho, né, Maite? Falou certinho. Ó, tá vendo? Elas são da Science for Every Mind. E hoje nós vamos falar sobre ciência, sobre mulheres cientistas, sobre produção científica e sobre reprodução humana. Certo? E animal. E animal, porque elas são veterinárias. Vou fazer uma introdução agora das duas. Vou começar pela Daniela. A Daniela eu conheço há muito tempo, gente. 20 anos. 20 anos. 20 anos. A Dani, ela é médica veterinária, cientista de reprodução, pesquisadora com mais de 150 artigos publicados, tá bom? Doutora em ciências médicas pela Unifesp, pós-doutorado em reprodução animal na USP, diretora científica do Instituto Sapiente, cofundadora da Science for Every Mind e da Eco In Vitro. Tá bom para vocês? Já tô cansada. Essa mulher transita entre o universo da reprodução humana, reprodução animal e inteligência artificial, que é um tema muito bacana, né? E a doutora Maite Del Collado, também médica veterinária, formada pela Universidade de Zaragoza, espanhola, mestre pela Unesp, doutora e pós-doutora em biotecnologia reprodutiva pela USP, coordenadora educacional e pesquisadora clínica do Instituto Sapiente e cofundadora da Science for Every Mind, uma cientista apaixonada por ensinar e transformar a pesquisa em prática. Adorei a introdução. Não, é demais. Hein? Vocês Parece são que demais. a gente é chiquíssima. Eu já tô até cansada, gente. Essa introdução aqui, olha, foi demais. Me contem, vamos começar com uma introdução leve, né? Porque, assim, a apresentação já, né, impõe, fala, nossa, essas mulheres, elas são, né? Quem me pensa. Cientistas, assim, né? Mas vamos lá. Eu conheço elas são mulheres maravilhosas, leves, legais e muito bacanas de conversar. Vocês construíram trajetórias brilhantes e muito paralelas. Quando é que vocês se encontraram? Quando é que essas paralelas se cruzaram? Como é que foi? Eu falo. Bom, eu conheci a Maite no início. Primeiro começou a aparecer, a Maite é um pouco mais nova do que eu, aí eu estava na reprodução assistida já há bastante tempo, e começou a pipocar eu sempre fui apaixonada por fisiologia da reprodução. Então, na medicina veterinária, a gente tem uma base muito forte de fisiologia. E os equinos e bovinos, eles têm a fisiologia muito parecida, não é idêntico, mas muito parecida com as mulheres. Então, acaba que o veterinário tem uma base muito forte de fisiologia. E eu sempre era meio referência, assim, fisiologia. Daí, de repente, começou a aparecer uma menina, tudo que era aula. A Maite sabe tudo de fisiologia. A aula da Maite, aí Maite vai apresentar essa aula, chama a Maite para dar aula. Deu, Maite, quem é essa Maite que tá se achando na fisiologia, né? Só que me faltava agora. Aí eu falei, vou assistir uma aula dessa Maite. Aí eu fui assistir a aula da menina, eu falei, gente, que a menina manja de fisiologia? Eu falei, essa menina manja de fisiologia. Aí foi a primeira vez que eu ouvi falar no nome Maite. Essa espanhola aí. Tá. Aí eu descobri que a espanhola Maite era também veterinária. Aí passaram-se alguns anos, a Maite deixou de ser embriologista, né? Isso, eu era embriologista. Era embriologista. Numa clínica humana. E eu já trabalhava, e ela sabia que eu tinha sido embriologista também, e veterinária, e eu já trabalhava com pesquisa científica, e aí ela me ligou. Né? Uhum. Porque ela queria também fazer essa transição, perguntou pra mim como é que era, como é que não era. Isso faz quanto tempo? 3 anos, por aí? Acho que mais. Foi quando você saiu da embriologia. Acho que por aí, 3, 4. Tá. Aí apareceu uma vaga no Instituto Sapiense. Aí eu falei assim, vamos chamar a Maite pra ela vir pra cá, trazer ela pra dentro, porque ela é o cara. E aí ela veio trabalhar no Sapiente na parte da pós-graduação. Essa mesmo. E o resto?
Agora Aí eu conta o estava mais resto. na parte de pós-graduação, a Daniela estava mais na parte de pesquisa, né? Uhum. Mas eu sempre tive um background muito grande da parte de pesquisa, né? Eu saí da pesquisa para ser embriologista, né? E depois, né, queria voltar para a parte de pesquisa. Aí chegou uma hora que a Daniela estava meio desanimada, né? Foi. Com esse mundo, assim, Eu falei, não, eu vou sair, não quero mais, tô cansada. Aí eu falei, não, que isso que você vai sair nada. É agora que a gente vai, né, começar a crescer. Deixa comigo, vem comigo, vamos juntar, vamos fazer alguma coisa legal, Foi mesmo. né? Porque para mim era um desperdício, né? A Claro, Daniela sair da Sabe o que eu pesquisa acho da mais reprodução, bonito? né? O reconhecimento mútuo, né? A Dani reconhecer em você um talento e você reconhecer na Dani um talento e juntas vocês uma apoiar a outra, né? Isso. Eu acho que isso Foi acho que é a isso. coisa mais linda, né, É. que tem. Por que estar separadas, né? Se a gente É. pode se unir e fazer uma É, coisa foi isso maior, que- né? sim. Esse que era nosso Foi isso objetivo, né? foi exatamente isso que você me falou, né? Uhum. Não vai, não Ela falou, desanima, não vai- não. ela falou, né? não vai sair, não, vem se comigo. enxerga, olha a pessoa que você é, né? É, exatamente. Não, nós vamos crescer juntas. É, foi. E aí, continua a história. Tô gostando. Daí a gente pensou, bom, eu já tinha, né, uma empresa de assessoria científica, né, pequena, estava começando, a Dani estava meio desanimada, queria começar a empreender, não sabia bem como, por onde começar, né, como fazer isso. Eu falei, bom, então vamos nos juntar, a gente vai montar uma empresa, nós duas, Uhum. sobre assessoria científica, dentro principalmente da reprodução humana, né? A gente Sim. pode atender qualquer pessoa, mas a gente acaba se focando no nicho que é reprodução, né? E foi assim, né, que a gente se juntou, a gente começou a delinear, né, a pensar na empresa e estamos nessa luta, né? E foi. E foi. eu acho muito legal, porque eu, como médica, né, de reprodução humana, Aliás, você foi uma das pessoas que me animou a montar a empresa. Eu lembro direitinho um dia que você falou, não, mas tem muito médico, você pode ajudar, você pode ajudar Dani, a montar você me ajudou no meu conteúdo. mestrado. Se não É. fosse a Dani, o meu mestrado não saía. Foi a Dani e a Amanda, né, na É. época. Elas me ajudaram Mas muito. eu lembro você falando, gente, tem tanta coisa pra você fazer, olha esse cara aqui que faz isso. Aí você me mostrou uns Instagrams, Foi. olha esse, olha esse. E aí foi uma das pessoas que me estimulou a me juntar com a Maitê. Ai, que legal saber disso. Que legal. Então, eu como médica, né, em reprodução humana, eu sinto falta, porque nós não temos tempo de sentar. E assim, a gente precisa de tempo para pegar um trabalho e destrinchar como vocês fazem. Vocês pegam, vocês olham a qualidade, vocês têm um know-how e uma expertise, né, de como os trabalhos são feitos, do impacto que ele tem e do potencial que a gente tem de usar no dia a dia. Se a gente vai fazer assim, se a gente vai acreditar naquilo ou não, porque o médico, ele quer o quê? Ele quer resolver o problema do paciente. Sim. Se eu pego um trabalho que diz o que eu quero ouvir, então assim, eu tenho aqui o centro X fez um trabalho com as pacientes com uma doença Y, testou o tratamento N e teve tal resultado. A gente vai achar lindo. Só que tem coisas ali no trabalho que às vezes assim, não, você não pode usar esse tratamento ainda. Isso aqui não está bem feito. Eles pegaram a paciente errada, no momento errado. Não usa. Se você usar, você pode estar prejudicando. E a gente, como médico, querendo, no afã de beneficiar e de resolver o problema da paciente, muitas vezes a gente acha que aquilo nossa, descobriram o ouro. E não é nada disso. Então, a importância de se entender como é feito, como se elabora, como os trabalhos são publicados e aonde é muito importante. Porque hoje a gente não tem como negar. Existe uma força comercial, existe uma força muito grande que a gente precisa dos trabalhos e a gente tem que ter uma certa malícia. E eu acho que vocês têm essa malícia. Vocês têm esse know-how. Total. A gente estava conversando sobre isso no carro, né? Que hoje em dia tem muitas empresas de diferentes tecnologias vendendo o seu produto. Sim. Né? E muitos produtos acabam entrando nas clínicas sem nenhuma validade. Isso. Né? Você vai, e claro, né? O médico conversa com o comercial, com a pessoa que quer te vender o produto e vai te falar que esse produto, seja qual for, é o melhor. Né? Mas, se você for entrar, né? E é um exercício, né?
Tá, você está falando que esse teu produto melhora X% minha taxa de gravidez. Tá, você tem que ir lá, entrar no site da empresa, ver as publicações científicas, né? Porque não adianta a pessoa te falar, aumenta tanto por cento isso que você quer aumentar. Aonde que estão os dados que demonstram esse aumento? Sim. Foi publicado? Ponto número 1. Não estou falando de um posto de um congresso. Foi publicado em uma Exato. revista por pares? Ponto número 1. Ponto número 2. Qual que é a qualidade dessa publicação? É um trabalho que tem que ser feito, né? Para decidir se você vai comprar a ideia ou não. E muitas vezes, né? A gente não tem tempo, o vendedor vende muito bem, é educado, é formado para vender. E acontece, a gente tem vários, né, produtos que chegaram nas clínicas, foram muito utilizados por essa, né, Nossa, esse marketing, direto, né? A gente vê. De marketing. E do nada alguém falou, não, mas peraí, isso aí funciona de fato? Porque eu não estou vendo. E aí volta um passo para trás, né? E o que a gente quer é que a gente não tenha que voltar passos para trás, né? Na reprodução humana, é a única especialidade que as coisas surgem e começam a ser colocadas em prática sem antes serem realmente testadas, né? É uma especialidade diferente, né? Na medicina. Vou dar um exemplo. Na reprodução humana, existe uma entidade, né? Um diagnóstico, que é a falha de implantação. Então, são pacientes que fazem um tratamento, não engravidam. Fazem o tratamento de novo, colocam um embrião no útero, não engravida. E aí, depois, dependendo se o embrião ele foi biopsiado, ou seja, se ele é geneticamente, em relação aos cromossomos, bom ou não, se você colocar 3 embriões e não engravidar, você já tem uma falha de implantação. Só que ninguém sabe ao certo como resolver isso, porque inúmeras coisas podem estar associadas a uma falha de implantação. E não existe um tratamento só que vai resolver tudo. Então, a paciente que tem a falha de implantação, ela vai procurar na internet e aí a pessoa faz assim, descobre um produto que vai resolver falhas de implantação. Um suco, algo que vai resolver. Uma colinha. Um produto. Uma cola, um suco, um tratamento, uma vitamina, um hormônio, uma injeção, um soro, sabe? Imunomodulador. Alguma coisa que vai resolver a falha de implantação geral. E aí eles fazem um trabalho, né? E falam, isso resolve a falha de implantação. E aí eles soltam isso como um marketing. E o marketing não chega só no médico, ele chega na paciente. Aí é que é. Né? O marketing chega na paciente. E a paciente fala, mas eu tenho isso. Eu pus 3 embriões, não engravidei, e isso vai resolver meu problema. E assim, o letramento científico para a população em geral já é difícil. Imagina, para o médico, para o médico já é difícil. Para a população em geral, então, é um desafio ainda maior. É muito grande. Então, e uma assim, população que está procurando desesperadamente uma solução. Muito vulnerável. Muito vulnerável. A paciente, a tentante, né? É a população mais vulnerável que tem. Eu vi, há pouco tempo, uma paciente me chegar no consultório me pedindo uma vitamina que aumenta o hormônio antimileriano. E ela queria tomar essa vitamina porque ela viu que existia um tratamento que aumentava o hormônio antimileriano. Só para eu explicar para as pessoas, assim, o hormônio antimileriano na mulher, ele é produzido pelas células da granulosa, que é tipo uma capinha que envolve o óvulo. E como a gente só gasta óvulo, então a gente gasta o óvulo e gasta a capinha dele também. Então, com a idade, ele só diminui, né? É muito difícil a gente recuperar esse valor e recuperar esse número, né? A gente pode fazer ajustes na saúde, a gente pode fazer ajustes em toda a sua vida, tudo vai melhorar se você melhorar a sua qualidade de vida. Até um ponto. Não existe algo não tem nada milagroso. Que segure o folículo dentro do ovário. Não tem. Não tem nada. Desde o momento que você é um feto até a menopausa, independentemente de qualquer coisa, você gasta. Você vai estar gastando esses folículos. E a questão eu tive uma amiga que veio com o mesmo papo, exatamente o mesmo papo, sabe? Também é uma vitamina que ia aumentar a reserva. Eu falei, amiga,
Se isso existisse, de fato isso existisse, você não acha que, tipo, 60% das pacientes que entram numa clínica têm baixa reserva ovariana. Você não acha que a gente já estaria usando isso e que não, todo mundo já não saberia desse composto, essa vitamina, né? Uhum. Mas elas acreditam, né? Sim. Porque elas não são formadas para diferenciar no que elas devem acreditar e não acreditar. Quem deveria ser formado é o médico. E eu ainda acredito, não sou médico, mas a maioria dos profissionais da saúde que lidam com o paciente ou que lidam com condutas, um embriologista lida com condutas dentro do laboratório. Sim. E deveria ter uma formação científica para ele conseguir decidir se essa conduta que alguém está propondo é uma boa escolha e vai melhorar alguma coisa dentro da situação dessa paciente. Né? E não são formados. Quando eu falo formado, é o que a gente falou, né? Não é só você saber ler o resumo de um artigo. Você entrar dentro do artigo, saber diferenciar o que é um dado bem publicado de um dado que você tem que ter aí certas ressalvas para você levar na tua conduta clínica, né? Sim. E isso não é feito nas faculdades, né? Raramente, assim, nem na pós, nem é muito raro ver um médico... Nem no mestrado a gente aprende Não, é uma coisa assim, todo mundo deveria saber e utilizar essas ferramentas. Eu acho que é a coisa mais importante, principalmente em áreas como na reprodução, que as tecnologias não se engolem. Elas nos engolem, elas vão surgindo, elas vão aparecendo. E é uma velocidade do jeito que muito aparece também rápida. algumas, né? Também. Aí eu queria perguntar para vocês. Vocês também estão muito atualizadas e observando de perto o desenvolvimento da inteligência artificial. Tanto na parte da reprodução humana, quanto na parte de produção científica. Uhum. O que vocês acham que vai mudar? Porque o médico, né, ele precisa desse auxílio, desse entendimento, né, científico. Uhum. Como a inteligência artificial pode nos ajudar, né, como conduta? O meu medo é a robotização das condutas, porque eu acabei de conversar com uma médica especialista em medicina ayurvédica. Assim, a observação é tudo. Então, quando a gente observa uma paciente, não tem como colocá-la no algoritmo, colocar numa caixinha, sabe? Uhum. Então, isso me preocupa um pouco, mas eu vejo também muito benefício. E aí eu fico assim, vai ter muito benefício, mas também a gente vai perder alguma coisa. Eu acho que vai ter que ser os dois andando juntos. Os dois andando juntos, né? Um vai eliminar o outro, porque não tem como. A gente precisa ver a pessoa, porque senão é muito fácil. Você coloca lá sua idade, seu nome, não sei o quê, o que eu tomo, o que eu faço. Mas a inteligência artificial, ela entra como uma ferramenta para auxiliar. Vou falar dos médicos, tá? Vou falar da reprodução assistida, para começar. Tá. Ela entra como uma ferramenta para auxiliar o médico na tomada de decisão, para auxiliar o embriologista na tomada de decisão, quer seja qual embrião transferir para a paciente, quer seja qual droga utilizar, preservação da fertilidade, quantos óvulos congelar. Então, entra como um auxílio. Então, da mesma maneira que você vai olhar na sua paciente, você vai olhar a dosagem de antimileriano, de FSH, contagem de folículos antrais, enfim. Você vai olhar os exames dessa paciente, a inteligência artificial entra como mais uma ferramenta para você olhar. Aí você vai avaliar aquela resposta que a inteligência artificial está te dando. Uhum. Aí, junto com o seu discernimento, aí vem o aconselhamento da paciente, a tomada de decisão. E vai diminuir carga de trabalho também. Sim, sim. Como está hoje na reprodução humana o uso da inteligência artificial? Aonde ela entra? Em que estágios do tratamento? E qual é o futuro... que vocês enxergam, porque isso me fascina, assim, é fascinante, né? Quer? Tanto faz. Pode falar ou fala. Uma fala como tá, a outra fala como vai ser. Eu falo como tá, você fala como vai ser. Oxe, ficou fácil para mim. Ficou, né? Eu acho Mas Joaquim Pô. Não, a inteligência entra para a reprodução assistida, vê se eu tô esquecendo alguma coisa. Por estímulo ovariano. Uhum. Fala você, tô falando muito.
Não, assim, eu acho que tem vários produtos sendo desenvolvidos, tem alguns que estão sendo implementados, uns que estão em super uso, Super uso, sim. né? Até E uns mais que estão talvez, só na né? ideia ainda, né? Então assim, a gente tem várias empresas realizando, desenvolvendo produtos com inteligência artificial que vão auxiliar a jornada da paciente desde o início até o final, né? Tá. E ainda mais a gente junta inteligência artificial com automatização. Automatização para Ela não consegue falar essa palavra. automatização, mas a espanhola não que é conhece, não no consegue. laboratório, o próprio robô fazendo os procedimentos, né? Mas não só Não só dentro do o- laboratório, né? A gente tem que pensar que a gente pode automatizar quase tudo que a gente quer, Sim. né? Então, assim, e junto com a inteligência artificial. Então, a gente tem empresas que estão desenvolvendo, ou já desenvolveram, por exemplo, ultrassons para paciente usar remoto desde casa. Então, Sim. não teria que ir na até a clínica, clínica. fazer, né, a contagem Mas dos folículos. aí tem alguém na clínica, É, remotamente, auxiliando, auxiliando essa paciente, né? Que ela vai fazer Sim. sozinha, mas... É Esse simultâneo, percurso é mas a cortar, captação é pela paciente. É pela a paciente que a posiciona, captação da imagem. tudo, tá? Tem inteligência artificial para decidir condutas clínicas no estímulo ovariano desde primeira dose da gonadotrofina até quando, que Vai dar- dose, que tipo de trigger eu tenho que dar para essa paciente. Tá, então também na decisão do protocolo de que será dose, de dose e medicação. e tempo, né? tempo. E tempo. Isso. Em que momento você vai dar o hormônio para maturação final, e Tá. que tempo para aspiração. Tá, então a gente tem aí uma inteligência artificial para avaliar os folículos, com o médico também olhando. E também para fazer a contagem mesmo Dos com o folículos médico antrais. junto, já tem inteligência para fazer a contagem. Então, identifica na imagem os folículos antrais Tá. e ajuda na Se o médico contagem tem dos folículos que antrais. ir lá Sem e o medir médico um ter que por ir lá um. medir um por um e anotar. Então, já sai. Aí, assim, é encaminhado esse aparelho para paciente. Fica E com a aí paciente. fica com ela. A gente falou de duas coisas, né? Um é o ultrassom remoto que fica com ela e ela E faz outra é a remotamente. avaliação E o outro é a Da avaliação reserva. da reserva automática. Tem as duas maravilhoso. coisas que podem ser, né, juntamente implantadas no É, caso do ultrassom Maravilhoso. remoto. Aí é uma ideia, Maite. Eles já têm, né, dentro, né, do Já- ultrassom, eles têm o- o IA para quantificar Para e mensurar. escanear Quando a os paciente que não vai, folículos. né, Uhum. mensurar, vai falar, você tem tantos Não, diâmetros, sim, ela só vai posicionar Isso. pro aparelho poder contar. Isso, daí ele tem Uma uma inteligência orientação. artificial que quantifica os folículos e passa para o médico seguir com a Laudar. conduta clínica. Tá. Maravilhoso. É muito bom. É, Tem, então, também para a decisão ao longo do estímulo ovariano, desde a primeira dose do hormônio até o último, Subir né? e Que é o descer a trigger. dose. Tá. E dentro do laboratório, a gente já tem muitas, né? Do espermatozoide, eu achei muito legal. Eu vi em algum congresso que é como se a visão fosse muito amplificada pela inteligência artificial na seleção do espermatozoide. Porque o olho humano não consegue ver tanto espermatozoide em pouco tempo. Como é que é? Na verdade, quando a gente fala de espermatozoide, a gente tem que pensar em três coisas. Uhum. A concentração, que isso daí a gente não vai conseguir mudar e nem avaliar. Tá. A morfologia e a motilidade. E, além disso, também tem a fragmentação do DNA, que a gente não consegue ver sem matar o espermatozoide, Sim. vamos dizer assim. A inteligência artificial entra como uma ferramenta que vai conseguir modular, vai conseguir te contar a respeito daquela morfologia com coisas que a gente não enxerga com o olho humano e que o aprendizado de máquina, né, o machine learning, o deep learning conseguem te trazer isso. Então, vai te trazer morfologia. A inteligência artificial hoje já consegue identificar só pela carinha do espermatozoide se aquele espermatozoide tem ou não A fragmentação. o DNA fragmentado. Meu Deus. Você tem mais chance, menos chance desse Sim. espermatozoide, De né? ter de E ser, aí entra a exato. sensibilidade e a especificidade de cada técnica. Exatamente. Né? Que não é 100% nenhuma. Sim, mas... Não, e essas ferramentas, É elas alguma ainda não coisa, estão né? sendo, Nossa, não muito, estão né? sendo muito utilizadas na rotina, mas já tem tudo isso. E também para motilidade. Então, eles conseguem identificar, porque quando a gente olha para fazer a injeção, quando a gente faz a injeção intracitoplasmática do espermatozoide, então é um espermatozoide sendo injetado dentro do óvulo. A gente tem que selecionar um espermatozoide em milhões. E quem somos nós, com o nosso olho humano, para conseguir identificar o melhor espermatozoide entre milhões, aquele que não Sim. vai ter defeito,
num aumento de 400 vezes, que é o aumento que o nosso microscópio traz. Então, a inteligência artificial consegue identificar espermatozoides que têm menor chance de ter fragmentação do DNA, que têm uma motilidade melhor, que têm uma morfologia, então uma carinha melhor. Então, consegue identificar tudo isso. E, na minha opinião, depois, ver se você concorda, a seleção do espermatozoide acaba sendo mais importante que a seleção do óvulo. É muito importante. Porque o óvulo... Porque o óvulo a gente não gente, seleciona. a gente vai usar todo mundo. É o que tem, né? tem. A gente É vai o que usar os que temos. nós temos. Então, é claro que vai ajudar o médico na tomada de decisão e no aconselhamento da paciente. Então, você vai ter essa informação, você vai poder conversar com a sua paciente a respeito do óvulo, eu tô falando agora, tá? Então, olha, os seus óvulos tão bons por isso, por aquilo, mas talvez a gente precise fazer mais um estímulo. Gente, esse era o sonho dos médicos, tá? Eu, como clínica, o Tem meu alguém- sonho Tem era... algum respaldo? Porque era Alguém a que explique. pergunta que 10 entre 10 pacientes me faziam. Dá para saber a qualidade do meu óvulo? Não dava para saber, a não ser que a gente colocasse a prova. E aí a gente ia ver ao vivo, né? Não tinha como... Tá, tinha algumas indicações muito subjetivas, né? E hoje a gente tem essa inteligência artificial que nos dá uma probabilidade daquele óvulo vir a ser um embrião euploide, né? Então, era o meu sonho. Claro que não é 100%. Claro que não dá pra gente confiar, né, cegamente, mas é alguma coisa, alguma coisa. Com né? certeza. Pra gente poder nortear. E nunca Tá vai bom. ser 100%, Ai, até porque eu a gente tá espero que falando só não. da metade do processo, né? Porque, cara, me assusta muito o dia que for 100%. Eu tô vendo... saiu agora, nos Estados Unidos, estão até anunciando, fazendo publicidade do Best Baby. A gente falou sobre isso hoje, né? Best Mas, Baby. Então, vamos falar sobre isso mais pra frente, né? Mas o óvulo, quando a paciente vinha congelar, ela me perguntava, isso é o suficiente? Isso é bom? Então, Essa resposta é muito difícil de dar. E assim... O nosso melhor indicador, fora a ferramenta de inteligência artificial, e sempre será a idade. A idade. Ainda a idade, hoje sim. a idade vai... saber a idade, já, né? Meio caminho Agora, se andado. você mas Mas a tem as conseguir- jovens né? que têm pouco... se você Claro, conseguir exatamente. mexer com a idade e também com a inteligência artificial, então ter um Que é o algoritmo... que fazem, né? Os algoritmos hoje em dia de inteligência artificial, Eles eles entram na não idade. só colocam o que, né, que a gente pensa que é meio futurístico, né, o Ah. que a máquina está enxergando entre a célula, não. Eles adicionam variáveis da paciente para aumentar essa predição. E uma variável é a idade, Sim. né, porque a idade vai estar relacionada A idade com é a mais idade. importante. Gente, olha, a idade, tá? Não tem mágica. Não tem outra coisa. É a não idade. tem suco. Não tem... nem e vitamina. sorinho, nem Não tem vitamina. botox pro... E botox ovário. também não tem. Idade botox pro ainda ovário. é a variável mais importante. E uma coisa que eu acho muito interessante, assim, de falar, né, sobre inteligência artificial, até porque as pacientes acabam sabendo de tudo, né? Aham. E chegam na clínica, né, e sentam na frente do médico e é mais uma lista de desejos, né, que ela quer, né? Sim. Eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, É o menu. eu quero isso, eu quero isso, É o eu quero isso, cardápio. né? E acho que uma questão muito importante, pouco falada, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, com a Nossa, implementação de todas as tecnologias novas, todas as inteligências artificiais novas, acaba chegando uma responsabilidade a mais para o médico. Qual que é essa responsabilidade? Falar Explicar. para a paciente o que essa tecnologia faz, o que essa tecnologia não faz, quais que são os riscos e benefícios. Sim. Porque essa é a diferença entre o médico e o vendedor que te vendeu o produto, né? Sim. Tipo, o vendedor quer te vender o produto, mas você é médico, você embriologista, qualquer membro da saúde que está aí, né, em um diálogo com a paciente a respeito de uma conduta. Esse profissional, ele tem que explicar. Ele tem que explicar os riscos, benefícios. E não estou falando, mas é que isso aqui não tem risco. Todo Tudo tratamento tem tem risco. Se custa dinheiro, se essa paciente vai escolher esse tratamento que talvez não tenha uma curação muito boa e vai deixar de fazer alguma outra coisa lá na frente que ela precisa de verdade. Então, risco, gente, existe para tudo, para qualquer intervenção. Sim. Seja ela uma intervenção física, né? Ou uma intervenção com inteligência artificial, né? Então, acho que
isso é o maior gargalho na reprodução assistida. Porque, olha não só, estão explicando para as o pacientes. seu óvulo é o seu óvulo. Ele não vai mudar porque a inteligência artificial olhou para ele ou não. A inteligência artificial não melhora a qualidade do óvulo. Ele só vai olhar e vai Só falar, vai te contar vai quem te é. dar uma nota. Vai te contar quem é aquele óvulo. Vai falar, olha, esse óvulo tem tal potencial. Exato. E isso realmente, você vai investir, a gente tem que pensar, porque o óvulo já está lá, o que vai realmente, né, melhorar? Essa é uma questão muito importante. E agora eu quero entrar nesta polêmica da empresa americana que está fazendo a seleção Babes. embrionária, fazendo ranqueamento embrionário. Então, a gente tem a inteligência artificial no nosso dia a dia já, que seleciona e que consegue nos dar um ranking do embrião que tem mais potencial de implantar, né? Que tem mais potencial de ser euploide, tem mais potencial de viabilidade. Vamos dizer assim. Sim. Tá certo? Falar de viabilidade. De viabilidade. De gerar um bebê normal em casa. Probabilidade, matemática. Matemática. Só que aí, o ser humano é um bicho que quer ir além. Sempre mais. Quer mais. Tá, eu tenho esses embriões com viabilidade, mas qual é o melhor? E aí eles decidiram que o melhor seria... não basta ser euploide. Ele tem que ter qual tem o melhor QI, qual vai ser mais alto, qual vai... Melhor aptidão física. Melhor... E aí eles fizeram também algo através do PGP, né? Que PGTP, que vai ver múltiplos genes, que vão dar uma probabilidade de você ter diabetes, probabilidade de você... Nada disso é certo, é uma probabilidade. Sim. Né? Que nem, eu fiz o teste recreacional, tá? O Genera. Enfim, não bota aí nome comercial, né? Podemos... 1, 2, 3, recomeça. Eu fiz o teste genético recreacional que tem aí no mercado, que a gente colhe uma amostra da bochecha, e ele vai te dar lá da onde veio o DNA materno, da onde... quais são os seus ancestrais, riscos, né, genéticos. E tem alguns riscos lá, gente, não deu nada a ver com nada, tá? Assim, eu me arrependi, eu comprei na Black Friday do ano passado, dividi no cartão, paguei baratinho por mês, mas mais por curiosidade. Muito curiosa que sou, fui lá e fiz. E aí, é como fazer isso de um embrião. Tipo, por que o meu teste deu umas coisas que não tem nada a ver comigo? Não quer dizer que esse embrião vai ser isso. O que vocês acham? Eu acho uma loucura. Como tudo que é novo, a gente ainda não tem certeza. A gente só vai ter certeza daqui a muitos anos, quando esses embriões mapeados pelo PGTP nascerem e tornarem-se adultos, enfim, adolescentes, adultos. A gente só vai saber isso lá na frente. Mas tem até um artigo que a gente escreveu que chama PGTP. Não me lembro. Elas escrevem tantos artigos, gente, que elas nem lembram. Olha só. Eu esqueci o nome. Mas é PGTP, estamos prontos para isso? Alguma coisa assim. E que daí a gente avalia até que ponto você tem o direito de avaliar e de selecionar embriões. Sim. Então, existem várias questões aqui, científicas e éticas. Científicas e éticas, de saúde mental dessa pessoa saúde que mental, vai chegar. Exatamente. Você vai esperar que esse embrião seja. O maior terror, na verdade, para mim a gente já não tem muitos embriões. Sim. Daí agora a gente tem que selecionar o embrião euploide, já cai aí a conta. Aí, agora bem. já não é só embrião euploide. Agora vai ser o embrião euploide que tenha o menor risco de diabetes, de ser diabético, obesidade, esquizofrenia, desenvolvimento de qualquer doença neurodegenerativa. Gente, e aí você a gente não vai ter investe, embrião para transferir. É caro, você investe, aí, sei lá... Isso pode não... E existe uma Aí diferença... dá uma chance, ele dá um odds ali, né? Ele dá uma chance. Você já escolhe a longevidade. Da pessoa. Sim, e existe uma diferença, né, entre um diagnóstico, por exemplo, genético, você falar que é euploide ou não euploide, é uma coisa. Sim. Risco de doença é outra. Por que a gente fala de risco? Porque a maioria das doenças não é só genético, é multifactorial. Não e daí você vai, né? Não é sim ou não. Você vai descartar um embrião euploide 5AA
porque te deu dentro Chance do de ranking diabetes, baixa obesidade, vai ser baixinho, não vai ser tão inteligente. É Tem complicado. umas coisas, então, assim, Eu acho a gente vai isso uma desselecionar loucura. muito, a gente não tem embryo para perder. Mas Os pacientes não têm dinheiro para pagar mais ciclo também. Mas né? indo um pouco antes até disso. Quando a gente pensa em fazer uma seleção, tá? Então, vamos selecionar embriões aqui para diversas doenças. Vamos falar do Brasil, tá? Quem é que tem poder aquisitivo para fazer um ciclo de reprodução assistida, fazer um teste genético pré-implantacional e ainda para doenças poligênicas? Ou seja, é uma nata, mas assim, é um pedacinho da população. Então, você vai, se isso vir para frente, você tem um pedacinho da população que vai ser capaz de selecionar a sua prole, os seus filhos, isso vai ficar tão longe de todo o resto da população, e aí vai existir mais diferença ainda. Não, e tem outra questão, né? Que às vezes até você tem Quem uma tem paciente acesso a isso? que consegue Exato. fazer tudo isso e pagar tudo isso. Mas, se ela não engravidar, ou se ela não tiver o embrião que ela não vai ter, ela não vai ter filho. Ela não vai ter oportunidade. Por isso que eu falo que sempre tem risco. Sim. Risco de oportunidade. Sim. Ela vai ter perdido uma oportunidade de fazer, no lugar de um ciclo completo, com todas as tecnologias presentes, futuras, se as que verão, né? Mas aí cabe No lugar de a fazer decisão 2, 3 mais. Aí é que entra a força do aconselhamento do médico junto com a decisão da paciente. Então, o médico tem que aconselhar, olha, isso é necessário. Você tem esses menos embriões necessário. aqui, entendeu? É. Ou você... E a chance desse embrião implantar, a inteligência artificial diz que é baixa. Mas ele é não normalzão. Zero. Não te dou o zero, né? Não dá o zero, né? Então, é isso. E o médico tem que ter honestidade de falar, né? Não, eu acho... eu tô formada desde 2006. Eu comecei a frequentar a reprodução humana em 2007. Eu sei, porque você foi aluna do Sapien. A Dani me deu aula de fisiologia. É maravilhosa, professora. Aí eu me apaixonei pela área e fui fazer ginecologia e obstetrícia. Porque até então eu estava lá na clínica médica, perdida, sem saber para onde ia. E aí, gente, como médica, assim, o que eu vejo muitas situações diferentes. Muitas. Quando você está na frente da paciente, você consegue perceber nuances de que se a pessoa está pronta ou não para ser mãe. Porque quando a pessoa começa a pôr muito empecilho, mas isso, mas aquilo, mas isso eu não aceito, isso não dá. Acho que precisa de um pouco mais de trabalho, né, de aceitação. Porque receber um filho, seja ele adotado, por embrião doado, óvulo próprio, tendo relação em casa, enfim, de qualquer forma que ele venha para você no universo, você precisa abrir uma avenida energética, porque assim, você precisa receber, você precisa estar pronta para receber uma vida. É demais, é muito. E assim, às vezes é tanto para a cabeça das pessoas, as pessoas não estão querendo ter filho. Metade das pessoas em idade fértil não querem ter filhos. E isso tá em pesquisa populacional. Pergunta assim, para pessoas na idade fértil, quer ter filho? Não, 50%. Então, se você não está pronta, se você não está aberto, você vai começar a achar empecilho. Eu tive uma paciente que ela passou comigo quando ela tinha 39 anos. Depois ela voltou com 41. Com 39, ela já tinha uma baixa reserva. Ela fumava, não queria parar de fumar. E ela não queria congelar, porque ela disse que se fosse para ela engravidar, que ela ia engravidar naturalmente e que ela não ia... Que ela só tinha ido para ver se ela conseguiria. Eu aconselhei congelar óvulos, não quis. Voltou com 41, 42. Já tinha uma reserva bem mais baixa. Também não quis parar de fumar, e já com sintomas de menopausa e tudo. Voltou depois com 45, falando assim, por que eu não congelei óvulo agora? Agora eu acho que eu quero. Vamos tentar comer? Vamos. Tentamos, assim, tinha um folículo. Eu falei, olha, não vou continuar, porque é um tratamento que não vai levar nada, isso só vai... meio... como é que eu vou dizer?
99% de físico, chance de não emocional. dar certo. Desgaste Então, físico, desgaste, emocional e financeiro. tá? A gente tem que ir por um caminho chamado ovodoação. Tá bom, demorou 1 ano para ela aceitar, voltou com 46. Nos 39 ela não estava pronta, nos 46 ela aceitou a ovodoação. Mas ela queria que a doadora fosse com uma altura X, olho da cor X, o cabelo de tal jeito, muitas exigências. Tá bom, encontramos assim, depois de 1 ano a gente encontrou a doadora ideal, que já não era tão ideal, nunca ia ser do jeito que ela queria. Uhum. Encontramos. Foi feito o tratamento e ela, como ela falou assim, não, doador igual essa eu não vou achar, eu vou querer muitos óvulos. Ela gastou muito dinheiro, porque os óvulos eram importados. Então, você paga em euro esse óvulo. Então, ele veio importado, assim, sem brincadeira, eu acho que ela gastou uns 100 mil reais no tratamento. Importando esses muitos óvulos, assim, uns 12. O que aconteceu? Desses 12 óvulos, infelizmente, ela teve um embrião. E esse embrião, ela falou assim, nossa, essa doadora é muito ruim. Eu só tive um embrião. Eu falei, nossa, mas teve um embrião, é um potencial. E esse embrião não gostei, porque só deu um. Tinha que ter dado muito mais. Sim, tinha que ter dado muito mais. Mas Poderia ter dado. Poderia, era o certo, né? Enfim, veio um, e aí ela, não, esse um é ruim, porque é ruim, e começou a pôr defeito no óvulo. E não queria biopsiar. Eu falei, não, vamos ver, porque se for euploide, você transfere. Biopsiou, veio euploide. O que ela fez? Não transferiu. Ela não transferiu. Até hoje? Até hoje. E descartou o óvulo. Descartou. E ela gastou uma nota. Então, assim, tem muito do preparo mental também. Olha, vamos sentar e falar, você quer ou não quer? Você tá pronto ou não tá? Né? Assim, você tem que aceitar e as coisas vêm. Então, assim, quando a gente começa a criar todas essas camadas, camadas e mais camadas e mais camadas e mais camadas, talvez é uma coisa simples. Tipo, você precisa de um embrião testado, biopsiado ou não. Sei lá, dependendo da idade, né, da pessoa, é importante biopsiar. Mas, às vezes, a pessoa não consegue, não tem dinheiro, não tem como fazer. Há 10 anos atrás, a gente não fazia tudo isso de biópsia, né? Muitos bebês vieram de FIV sem serem biopsiados, estão aí. Então, é isso. É um conselho que eu dou para os pacientes. Você está pronto? Você está aberta? Abra. Agora, um outro conselho de mãe. De mãe, né? Você não está pronta hoje, mas tem grandes chances de amanhã você estar. Então, não dá para ser amanhã, tão rígido, né? O seu ovário pode já ter passado do ponto. Exatamente. Portanto, congela. Congele seus ovos. Congele, por favor. Congele seus ovos. Se você puder congelar antes dos 30 anos, maravilhoso. Se não, maravilhoso, né? Perto dos 30, não deixe para mais tarde. Ó, quando a eu gente falo, pode é uma congelar, coisa. né? Eu sempre falo, tipo, congela teus óvulos, não Congela. congele tuas decisões. Exato, Porque a congela. gente, o mais bonito do ser humano é mudar de ideia. Sim. Aconteceu comigo. Eu tinha certeza absoluta que eu não queria ser mãe e não ia ser mãe. Eu tinha 30, Congela a maior 31, coruja do Brasil e da Espanha. Eu tinha 30 anos, 31 anos. Eu não queria Você falava, ser mãe. não quero. Não quero. E todo mundo fala, realmente, você não tem... Maravilhoso, né? Você não tem cara de ser mãe. Você Não é tem muito perfil. independente. E não, as pessoas, né, são muito... Tipo, o que é ter cara de ser mãe? Você é muito independente, muito guerreira. Posso fazer tudo isso com um filho, mas enfim. Não sei, né? Aí eu entrei na vibe dela. Eu não quero. Parece que eu não tenho perfil, né? Aí, do nada, Você isso sentiu, virou. Vem de dentro, né? A gente Isso sente. virou. Isso foi assim, tá? Virou e falei, eu quero. Não é tipo, estou na dúvida. Não, eu quero. E eu tinha 35 anos. Agora corre. Eu tinha 35 anos. Eu também tive que dar uma Com corridinha. 35 anos, eu fui ver como que estava tudo comigo, com meu parceiro. Entendeu? Tipo, eu tive muita sorte. Muita.
Se eu tivesse decidido no lugar de 35 com 37, 38, Você 39... teria muito mais... outro Talvez, cenário. né? A gente não Seria sabe, mas é seria outro cenário. Aconteceu comigo. Com Se eu outra tivesse esperado para probabilidade. 38 anos, eu tive menopausa prematura. Eu acho que as Sim, pessoas você esquecem que a maioria é tudo matemática. É probabilidade. É probabilidade. Então, Assim, olha, o pessoal... tempo é o tempo, gente. O tempo não é probabilidade. O tempo vai acontecer para todo O mundo. tempo vai acontecer. Bom, meninas, eu tenho uma pergunta muito importante para vocês, porque a gente vê aí vocês lindas, poderosas, publicando loucamente, apresentando trabalhos em congressos. A gente vê a parte do glamour, né? Mas como é a rotina? Como que é o dia a dia de alguém que publica tanto e que participa de tantos eventos científicos? Bom, então, vamos lá, né? Realmente, vocês só veem depois do bolo tá pronto, mas vocês não veem como é que a gente prepara o bolo. Você vê o glamour e esse é o único glamour que tem. E assim, aí todo mundo fala, nossa, você tem muito trabalho publicado. Então, sei lá, se eu publiquei 10 trabalhos no ano, eu preparei 30. E só 10 que chegaram lá. Uhum. Então, é igual embrião, tá? É uma desseleção tem também. uma- Existe uma funil. desseleção. Tem um Funil do artigo. Tem o funil do artigo. E um artigo, ele leva, em média, para ser publicado, desde da ideia até ele estar lá no paper, na revista científica publicado com volume, página, ele leva de 8 meses, se ele for muito rápido, a 1 ano e às vezes até mais de 1 ano. Ah, você sabe, já publicou. Então, desde o momento que você tem a ideia, até você... E ele volta, e aí você tem que ajustar. A ideia, Vai, e você volta, tem a vai, ideia, aí volta. você Uma discute a novela ideia, mexicana. aí você pega os seus dados, aí você trata esses dados, aí você faz uma análise estatística, a sua ideia cai por água, aí você volta, aí você muda um pouco, aí você refaz os dados, refaz a estatística, aí você tem que ter o trabalho aprovado no comitê de ética. Uhum. Aí o comitê de ética às vezes demora 6 meses para aprovar seu trabalho. E você só pode começar depois da aprovação do comitê de ética. Aí faz análise, os dados. Aí você analisa aquela análise estatística, vê que dados você quer utilizar dali, como você quer contar essa história. Aí você conta a história. Uhum. Aí você manda para a revista. Aí ele A revista não gosta. Aí ele passa pela revisão por pares. Aí a revista não gosta da história que você contou. Aí esse trabalho volta. Aí você revisa ele. Aí você manda de volta. Aí, muitas vezes, a revisão, isso é uma coisa que a gente discute bastante, né? Muitas vezes, a revisão, às vezes, o par que revisou não fala muito a mesma língua que você. Entendi, ele quer que você Ele quer que adeque eu para a linguagem para aquilo que ele acha que é verdade. Uhum. Mas aquilo que ele acha que é verdade não é a minha verdade. É que revisores são pessoas, né, gente? Eu sempre assim, falo, são são pessoas. pessoas. Pessoas erram. Tem revisores que E erram. são E muito. pessoas... E aí, o que você faz? Se teu revisor errou e você sabe que ele errou, E o você que ele sabe está que ele errou. falando não é bem assim. Mas ele é o seu revisor. Então, assim, você vai acatar o que você acha que não tá certo? Ou você vai falar, revisor, obrigada, vou mandar para outra revista, valeu? Ou você vai tentar ter as manhas para não mudar o seu artigo, mas meio que responder aquilo que ele quer? E outra coisa que a gente sempre discute, o revisor é um cara que tem que ter conhecimento, ele tem que ter tempo, ele tem que ter vontade para revisar um artigo científico. E Faz um parênteses. Esse trabalho é de graça. exatamente, um trabalho Ou seja, voluntário. você está querendo que a pessoa que tem um O conhecimento... revisor, ele não recebe. Não recebe. Não. Então, uma expertise absoluta no assunto, porque você quer que a pessoa que revise teu trabalho saiba Saiba muito do Saiba trabalho. mais do que você, pelo menos. É, Sim. exatamente. E é difícil. E que tenha experiência de revisar, e que tenha o tempo de revisar, e que ainda faça tudo isso de graça. Não temos benefício nenhum quando a gente Sim. revisa um trabalho. trabalho. Nada, não tem nenhuma regalia. Na tua próxima publicação, você ganha 10% na Ou taxa, por melhora exemplo, a se você sua, melhora a porque- sua chance de publicar nessa revista. Não, não melhora. Nada, é um trabalho, assim, escravo. É pela ciência. É amor pela ciência. É amor pela Só que o ciência. amor acaba... A gente né? a gente acaba revisando, só para vocês entenderem como funciona. A gente recebe, ou eu ou a Maitê, pelo menos uma vez por semana um trabalho para revisar. Como que eu escolho como a gente escolhe quais E trabalhos a você gente pode vai revisar? aceitar ou não. Aceitar ou Isso. não, Uhum. Como que a gente aceita? Eu aceito trabalhos que eu leio o título e o abstract e eu falo, esse trabalho pode agregar um pouco pro meu conhecimento. Então, Sim.
eu vou aprender, não vou aprender a partir do trabalho que eu estou revisando, mas para revisar aquele trabalho, eu vou precisar dar uma estudada. Uhum. Eu estou querendo estudar isso. Então eu vou revisar esse trabalho. Tá. Porque daí eu vou usar o meu tempo, já que eu já quero aprender, eu já quero estudar, para daí estudar aquele assunto e ficar apta para revisar aquele trabalho. Mas isso é um grande... É uma questão, porque as revistas, elas são comerciais, né? Exato. Então, são revistas que você tá lá. Se eu quero ler um artigo e eu não assino a revista, eu tenho que pagar. Você tem que comprar esse Eu tenho que artigo. comprar o artigo. E não é barato. Então, isso talvez, né? Assim, um dia seja... Não, os trabalhos... A gente sempre... isso é óbvio. Os revisores tinham que ser pagos. Sim. Entendeu? De alguma forma, ou não, talvez não ser pago com dinheiro, mas com pontuação, que de alguma forma, depois, quando você for publicar, Exatamente. te dê alguma coisa aumente de seu benefício, índice. O índice, existe um índice, né? Que é o índice H, Aham, índice H. que é o índice que os cientistas, enfim, os profissionais têm, dependendo da publicação, do número de publicações e da qualidade das publicações. Então, quanto o seu artigo foi citado e tal. O revisor poderia também ter pontos que mexessem no seu índice, enfim. Mas isso aí é outra história. É outra história, Fato né? o artigo tem que ser revisado, aí esse artigo ele é aprovado, aí ele passa pela revisão editorial, aí ele é publicado. E aí você apresenta ele no congresso. Sim. Isso se E for olha um, só, isso olha se a for rotina um que vocês têm, projeto que não envolve alguma demanda financeira. Sim. Porque senão você tem que ir atrás do dinheiro. Sim. E o dinheiro você tem, né? É, Ou de e é uma empresas burocracia, parceiras. É um... E assim, Não corre, né? esse tempo de 1 ano que eu falei é para artigos simples, né? Artigos que você já tem os dados, tudo. Agora, se você for fazer um Do estudo, zero. Ah, não, aí... o estudo que é o top da cadeia, né? Da pirâmide de estudos científicos, que é os estudos randomizados, controlados, aí que são estudos prospectivos, aí... São anos. Anos. Uhum. Então, gente, olha só, não é fácil essa vida, tá? Se a gente só vê o glamour, mas Mas é a muito gente trabalho ama. por trás. É. Mas tem que fazer o que gosta, né? É isso Sim. que dá a felicidade na nossa vida. E, bom, como é que as pessoas fazem para ter essa assessoria, né? Para aprender a navegar nesse mundo, para a gente, como médico, ter essa segurança e aprender a navegar, porque é uma questão de aprendizado, né? Como é que faz? Como é que as pessoas encontram vocês e como que vocês acolhem esses profissionais? Olha, eu e a Dani, a gente trabalha de uma forma bastante simples. A gente tem alguns serviços prontos, mas eu sempre falo, se você tiver qualquer problema, dificuldade, que tenha a ver com a parte científica dentro da saúde, a gente vai te ajudar. Uhum. Então, como as pessoas podem nos achar? Instagram, hoje em dia é tudo Instagram, se você não está no Instagram, você não está em nenhum lugar, né? Uhum. Então tem aí as nossas redes sociais. Entra em contato direto com a gente e a gente vai entender teu problema. E aonde está a tua dificuldade, né? Às vezes, tua dificuldade eu não sei coletar dado. Não sei, ninguém me ensinou. Que dados eu tenho que coletar? Como coletar? A gente vai te ajudar a isso. Olha, eu tenho tudo pronto, mas eu não sei escrever. Ou então, eu não tenho tempo para escrever. Sim. Vamos te ajudar. Então, assim... Ou eu não tenho tempo para estudar. Ou tenho uma ideia. Mas eu quero preparar uma aula. Ou eu quero que você me ajude a fazer uma revisão bibliográfica para minha clínica. Porque você eu quero fazer uma aprender, revisão, meus pares também querem aprender. a gente precisa entrar no site, fazer uma revisão, ver qual artigo é bom, qual que não é, que eu estudo, aonde que eu pego, porque muitos assuntos não estão em livros. Não estão, e na nossa... a Dani Não. sabe, né? Eu só encontro estudar por livros. Não, A não ser então, coisas você não muito, vai achar né? um Obviamente, livro. muito básicas, muito bem conceituadas. E o que tem na internet tem demais. Tem a gente tem demais. que ir na fonte, a gente tem que buscar o que é melhor. E nada, né, como ter alguém que tem essa bússola. Então, vocês são uma bússola na vida, né? É verdade. Boa. Vocês têm algum recado, alguma coisa importante que vocês queiram dizer? Eu quero só agradecer ao convite. Conheço a Carlinha há anos e muito grata. Adorei. Ai, que Adorei bom. o papo. Mesma coisa. Você eu quer adorei dar também. recado? Meu recado é, gente, tem que estudar, né? Tem que estudar. Vamos. Eu Bora tenho, estudar. eu tenho um recado rápido. Não acreditem nos dados da mídia. Sorry. Estudem. Vão atrás da fonte e estudem, Estuda gente. na fonte, vai no artigo, porque a mídia
Inventa. Estudem e aprendam a estudar. Não adianta só ler, tem que saber interpretar. Ai, adorei! Foi uma honra receber vocês. E saber que pessoas tão competentes estão por trás da ciência, né, na reprodução humana no Brasil, que são mulheres incríveis. A gente precisa valorizar a mulherada, né? Afinal de contas, né, nós temos uma carga de trabalho, de filho, de família muito grande e ainda profissional. E vocês são brilhantes, parabéns. Muito Obrigada. Gente, sigam o podcast no YouTube, tá bom? E sigam também as redes sociais, @DRA.CarlaIaconelli.